Bom, falamos direto aqui da Comissão de Educação, onde o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, convocou uma audiência pública para tratar sobre a questão que envolve os banheiros unissex, e é uma pauta trans. E como é que o senhor vê o debate hoje? Reuniu vários perfis, pessoas com opiniões diferentes, e qual que é o saldo que o senhor coloca aqui hoje? Perfeito. Primeiramente, agradecer pelo espaço. Eu acho que, de fato, esse é o espaço em que deve ser feito diálogo, que deve ser feito as discussões, deve se ouvir especialistas. Hoje tivemos a oportunidade de ouvir pais, mães, professores, médicos, especialistas, pediatras, mulheres trans, enfim, toda uma gama de profissionais e pessoas que têm lugar de fala para poder falar sobre esse assunto. Os chamados banheiros trans ou os banheiros sem gênero são uma moda que infelizmente tem acontecido não somente no Brasil, mas em todo o mundo. E os reflexos e os resultados dessa experiência têm sido nefastas em vários locais. Aumento de casos de assédios sexuais, aumento de estupros, aumento de casos de pessoas que se sentem constrangidas em frequentar aquele espaço, especialmente as meninas que são vítimas em potencial de pessoas que podem se utilizar desse direito, entre aspas, das mulheres trans e aproveitar a falha do sistema, a própria deficiência da fiscalização e praticar abusos dentro desses espaços. Foi comentado aqui o crime de oportunidade, né? Exatamente. Esse tipo de crime, ele ocorre realmente verificando-se alguns desses princípios, né? A oportunidade, a facilidade de acesso àquele local, muitas vezes é um local onde não há fiscalização, as vítimas escolhidas, em especial as meninas e os meninos, que também são vítimas, podem ser vítimas de estupro, são pessoas que não têm a capacidade, a potencialidade de se defender. Então eles se aproveitam da fragilidade dessas meninas, meninos e também das mulheres para praticar crimes. Então nós discutimos aqui, que é um tema de alta relevância, trazemos aqui propostas, inclusive, para solucionar esse problema. O fato inegável é todos os seres humanos precisam ser tratados com respeito, com dignidade, mas o nosso direito termina quando o do outro começa. Então a gente não pode, de forma alguma, sem diálogo, sem espaço de discussão, impor medidas e ações e comportamentos sem que haja um diálogo, sem que haja um debate. Estamos vendo aí, assistindo inclusive vários estados brasileiros aprovando legislações estaduais impondo multas, penalidades, né, aquelas pessoas que eventualmente não concordem com essa prática. Lá na Bahia, por exemplo, há uma legislação que já foi aprovada, já foi sancionada pelo governador da Bahia, é chamada Lei Milena Passos, onde ela impõe uma multa de até R$100 mil para todo aquele que impedir, dificultar, retardar, obstar ou não garantir o acesso de pessoas que, em razão do seu sexo ou pela forma na qual ela se reconheça, em espaços como banheiros, clubes sociais, vestiários e espaços assemelhados, podendo pagar, veja só, uma multa de até R$100 mil. E se for um proprietário que tenha o seu espaço e haja ocorrências dessa natureza, se ele não atuar na medida em garantir o acesso dessas pessoas a esses espaços, também poderá ser multado, ter a sua suspensão do alvará determinada e, se for reincidente, até a cassação do alvará. Então, isso não é democracia. Veja que em nenhum momento pais, mães, meninas e meninos foram consultados. Todas as escolas federais, especialmente, escolas, universidades, faculdades, institutos federais que já estão implementando essas medidas, em nenhum desses espaços os pais foram ouvidos, as meninas e as mulheres também não foram ouvidas. Então, baixou uma resolução federal, né, impondo essa medida, estabelecendo inclusive punições, e o governo federal fica tentando dizer que não é uma ordem, que é uma orientação, que é uma sugestão. Mas se é uma sugestão e uma orientação, por que os ministérios públicos estaduais, as defensorias públicas têm estabelecido normas de conduta através do TAC, o termo de ajustamento de conduta, impondo inclusive essas instituições que não se adequarem à resolução federal e outras normas internacionais, impondo multas, penalidades a estas instituições. Então não é uma medida simplesmente de sugestão, é uma imposição, ela tem sido vista como imposição, e isso tem feito com que mulheres e meninas sejam caladas, silenciadas. Um direito que foi conseguido a duras penas, um espaço
próprio para as mulheres, no trabalho, no ambiente social, no local público, foi conquistado a duras penas, com mortes, com sangue, com muitas prisões. Elas conquistaram esse direito e hoje, simplesmente, estão sendo silenciadas, tendo seus espaços retirados à força, sem poder gritar, sem poder se rebelar. E diante de tudo que foi debatido, inclusive sugestões, na sua opinião, qual é a melhor opção nesse momento? Foi sugerido inclusive a questão do banheiro PCD poder ser modificado. Qual que é o melhor caminho, na sua opinião? Olha, eu acho que a nossa sociedade ela ainda não está madura o suficiente para discutir uma solução definitiva. Eu acho que essa construção ela ainda vai ocorrer, mas de uma medida mais urgente poderia se pensar no banheiro que já existe. Muita gente falou aqui sobre a terceira opção de criar um terceiro banheiro. Isso vai gerar um custo enorme para os empresários, especialmente os pequenos empresários, que não têm sido, de alguma forma, incentivados com diminuição de impostos, taxas, tributos. A gente só vê medidas que onerem esse profissional, esse empresário, esse empregador. Nenhuma medida vem no sentido de facilitar a vida dele. Pelo contrário, é mais taxas, mais impostos, mais gastos. Então essa alternativa de um terceiro banheiro, ela é praticamente inviável. Eu não defendo essa tese. Eu acho que momentaneamente a gente pode adotar como banheiro alternativo, essa do PCD, dos portadores de necessidades especiais, que é um banheiro democrático. É um banheiro unissex, entra uma pessoa por vez. Ela oferece segurança para os seus usuários, seja ele homem, mulher, homossexual ou da forma na qual ele se identifique. Então eu acho que essa é uma medida que não gera custos, é uma medida que pode dar uma segurança a todas as pessoas e, obviamente, é o que nós temos nesse momento para discutir. Ok, deputado, muito obrigada pelas informações, bom trabalho. Eu que agradeço. De Brasília, Berenice Leite.